Olá, tudo bem? Muitos surdos me pedem para explicar temas relacionados ao português, porque gostam e também porque precisam entender melhor essa língua. Portanto, hoje, o A Vida em Libras vai explicar um pouco mais da gramática. Sinal, gramática. A gramática tem várias ramificações. Entre elas estão 1. Fonologia, 2. Sinal, fonologia, 3. Que estuda as partes mínimas dos sinais. Para você entender melhor, por exemplo, em Libras, a fonologia explica detalhes das configurações de mão e da expressão facial. Por outro lado, no português, a fonologia estuda os sons das palavras. As palavras são construídas com vogais. Sinal, vogal, que são A, E, I, O, U. E as demais letras são consoantes. Sinal, consoante. Dois. Morfologia. Sinal, morfologia. É outra parte fundamental da gramática, que estuda a estrutura e a formação das palavras. É quando escolho uma palavra isoladamente e a analiso. Por exemplo, quando eu sinalizo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a minha configuração de mão é modificada. Veja, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Isso é morfologia. 3. Sintaxe. Sinal, sintaxe. Que estuda a disposição das palavras dentro das frases e também as relações entre elas. Vejam essas frases. Eu entreguei a ela. Ela entregou a ele. Ele entregou a mim. Eu permaneci com a mesma configuração de mão. Apenas alterei a estrutura da minha frase. Dentro da morfologia, existem as classes gramaticais, que são os grupos que classificam as palavras. São 10 tipos de classes. Começo com o substantivo. Sinal, substantivo. Que é a classe que dá nome a seres, sentimentos, conceitos. É uma classe muito ampla. Por exemplo,
pessoa, cachorro, casa. Todos esses são substantivos. Eles podem ser comuns, sinal, substantivo comum, por exemplo, homem. Quando pensamos em homem, podem ser diferentes tipos de homem. Não há um especial. Por isso, homem é um substantivo comum. Por outro lado, o substantivo próprio, sinal, substantivo próprio, designa um indivíduo específico que tem um nome. Por exemplo, um homem, o Everaldo. Everaldo é substantivo próprio. Homem é substantivo comum. Outra classe gramatical é o artigo. Artigo. Em português, os artigos são pequenas palavrinhas que vêm antes dos substantivos. Eles servem para identificar se os substantivos são femininos ou masculinos, se são singulares ou plurais, e também para definir se são específicos ou gerais. Se forem específicos, são artigos definidos. Por exemplo, a, as, o, os. Se não forem específicos, são indefinidos. Por exemplo, uns, uma, umas. Outro exemplo é o numeral. Sinal, numeral. Que eu já expliquei no programa sobre matemática, não foi? Os mais comuns são numerais cardinais, sinal, numeral cardinal, que são números bem conhecidos. 1, 2, 3, 4, 10, 100, etc. Numerais ordinais. Sinal, numeral ordinal. Que são os que vêm em sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Numerais coletivos. Sinal, numeral coletivo. São palavras que designam uma quantidade de números. Exemplo, uma dúzia são 12. Uma dezena são 10.
Uma década são 10 anos. Uma das classes gramaticais mais importantes é o adjetivo. Sinal adjetivo. E por quê? Os adjetivos são palavras que qualificam o substantivo. Por exemplo, bebê. A palavra bebê é um substantivo comum. Um bebê pode ser bonito, gordinho, chorão, esperto, loiro, negro. Todas essas características são adjetivos e nos ajudam a entender melhor como é esse bebê. Hoje, vimos algumas classes gramaticais. No próximo programa, eu vou trazer mais sinais e informações úteis para entender melhor a língua portuguesa e a Libras. Mas agora, vamos ver se você se lembra dos sinais que vimos hoje. Gramática, fonologia, vogal, consoante, morfologia, sintaxe, substantivo, substantivo comum, substantivo próprio, artigo, numeral, numeral cardinal, numeral ordinal, adjetivo. Espero ter sanado algumas de suas dúvidas em relação à gramática. Para se aprofundar mais ainda nesta disciplina, não perca o próximo A Vida em Libras. Até lá! Tchau!